Como nós vamos falar sobre no programa de hoje, a academia ela é notória por escolher geralmente a pior trilha de todas para dar um prêmio. Não tem muito racional, não. É inacreditável as escolhas que eles fazem, né? E aí nós vamos, então, fazer uma retrospectiva aí de alguns anos, de algumas bizarrices que vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá, então vamos pular lá de todos os anos. A gente pensou alguns anos, né, que foram interessantes. Vamos lá para 1978. A trilha que ganhou o Oscar nesse ano foi Midnight Express, do Giorgio Moroder. Quem estava concorrendo com ele eram os seguintes filmes e os seguintes compositores: The Boys from Brazil, Os Meninos do Brasil, de Jerry Goldsmith; Days of Heaven, do Ennio Morricone, né? Cinzas no Paraíso, acho, título em português. Heaven Can Wait, né? O Céu Pode Esperar, do Dave Grusin. E Superman, né? Do John Williams. A minha análise a respeito desse ano era que, com certeza, o Midnight Express não deveria ser ganho, ser o ganhador, né? Por quê? Porque nós temos o do Superman, John Williams, que é lembrado até hoje, essa música. Se você assobiar o tema do Superman, as pessoas vão dizer: ah, esse é o Superman, aquele filme lá da década de 70, o final da década de 70, com o Christopher Reeve e tal. Se você assobiar esse teminha hoje para uma pessoa na rua qualquer, e assobia esse tema, a pessoa vai dizer: é do Superman. Agora, se você colocar um trechinho de qualquer parte do Midnight Express, né, o Expresso da Meia-Noite, as pessoas não vão saber quem é o compositor e também não vão saber nem qual é o filme, né? Então, a gente já parte desse princípio, né? É inacreditável que Superman não tenha recebido o Oscar por esse ano. Porque não tinha para ninguém mesmo. Das melhores trilhas feitas, ponto. Boa trilha, cumpre tudo e o que poderia fazer uma trilha por um filme e muito mais. A gente tinha o grande Ennio Morricone aqui também concorrendo, né? Apesar que o Cinzas no Paraíso é um filme que quase levou à falência, né? O estúdio lá foi um desastre o filme, mas é um grande trabalho do Ennio Morricone também, que é um gênio da música, né? Days of Heaven, do Ennio Morricone, é uma trilha baseada em uma, alguns temas do Carnaval dos Animais, do Camille Saint-Saëns. Tá? Ele tem esse sabor aí na trilha, mas é uma trilha muito bonita. E o grande Jerry Goldsmith com Os Meninos do Brasil, né? Boys from Brazil, que é um filme muito desconhecido. Acho que hoje muita gente nem sabe a respeito do que é o filme, mas só para ter uma ideia da criatividade aqui usada pelo Jerry Goldsmith, tem o tema principal é uma valsa. E ela tem uma boa parte de música um pouco mais tensa, porque é um filme de suspense. Então, aí você tem lá o Superman, que o filme que lançou essa moda de filmes de super-herói, do John Williams, que tem vários temas lá, não é só o tema principal, tem vários motifs nesse filme que são memoráveis. Aí a gente tem o Ennio Morricone, que é o Ennio Morricone, né? Já era o grande Ennio Morricone. A gente tem Jerry Goldsmith também, super criativo, e o Dave Grusin, que apesar de Dave Grusin não é um compositor muito que me chama muita atenção, mas que merecia até, podia ser até o David Grusin ganhar, entendeu? Mas não o Midnight Express. Enfim, todas elas são melhores do que a trilha do Giorgio Moroder para Midnight Express.
Até é um tema que as pessoas conhecem, sim, mas pera lá, né? Não dá para você tirar o Oscar do Superman e colocar o Oscar num, num orguinho, pianolinha. Ok. E vamos lá, em 1979, o vencedor do Oscar foi uma trilha chamada A Little Romance, do Georges Delerue. Boa trilha até, mas olha só quem eram os concorrentes. Os concorrentes eram Ten, do Henry Mancini, The Amityville Horror, do Lalo Schifrin, The Champ, campeão, do Dave Grusin, e, pasmem, Star Trek The Motion Picture, do Jerry Goldsmith. Que, obviamente, é a melhor trilha, né? Não só é a melhor trilha, como é uma das melhores trilhas que o Jerry Goldsmith já fez. Não só isso, como é uma trilha que fez história no cinema na época em que você não tinha tantos efeitos especiais assim e você precisava sugerir coisas através da música. O Blaster Beam, que é a marca registrada do personagem VG do filme, né? É lendária essa trilha, lendária. E aí me dão o Oscar para um filmezinho de romance, um pianinho bonitinho. É bonitinha a trilha até do Georges Delerue, que é um grande compositor. Mas pelo amor de Deus, Star Trek The Motion Picture é uma obra de arte. Não que as outras não sejam, mas é uma das trilhas mais importantes já compostas do cinema. E ficou a ver navios. Até o grande Henry Mancini aqui também, né, que é um filme do Blake Edwards, tal, que era uma parceria muito bacana dos dois, que é uma comédia também. É uma boa trilha, também funciona muito bem para o filme. Todas elas funcionam muito bem para os filmes, mas o Star Trek The Motion Picture vai além disso, porque essa trilha sai do filme também. Ela tem uma vida própria, ela sai da dimensão dessa história de ficção científica e ganha outros contornos, né? E a gente já mencionou essa trilha até falando em outros episódios aqui do nosso canal, né? Não lembro quando que a gente mencionou isso, acho que talvez falando dos filmes de ficção do Jerry Goldsmith, mas esse tema ficou tão conhecido que foi usado por uma série de TV lá, The Next Generation, tal, de tão ligado ao filme que o tema ficou e tão conhecido que esse tema é. Mas a academia costuma fazer isso, né? Elas pegam lá grandes filmes, grandes compositores e resolvem pensar aquele que é o menos provável, às vezes, ou menos conhecido, talvez. A gente está seguindo aqui mais 1980, que foi um ano interessante também do Oscar. A trilha que ganhou foi Fame, do Michael Gore. E as trilhas que concorreram foram Altered State, do John Corigliano, The Elephant Man, John Morris, The Empire Strikes Back, do John Williams, e Tess, do Philippe Sard. E eu acho que é inquestionável a gente pensar que o segundo episódio, né, o segundo filme do Guerra nas Estrelas, ele é muito rico. Talvez seja o melhor trabalho nos filmes do Guerra nas Estrelas que o John Williams fez, né, que é o Império Contra-Ataca, e é considerado também um dos melhores filmes de todas as
as trilogias, né? Os blocos de trilogia, né? Essa primeira trilogia que foi pelo George Lucas, aí teve a primeira trilogia também com o George Lucas e essa última trilogia com o pessoal da Disney, né? Mas esse ano apesar das outras trilhas serem boas trilhas, até trilhas competentes e tal, mas é inquestionável você pensar que o Império Contra-Ataca deveria ter sido o ganhador, né? Porque você tem vários motifs ali que o John Williams fez e tem o mais famoso de todos eles, que é usado até hoje, lembrado até hoje, que é o tema da Imperial March, que é o tema do Darth Vader. Então, apesar que ela foi ganhando mais bolo, mais vida nos anos seguintes, né? Mas não sei, é um pouco difícil de você pensar que uma trilha como essa não ganhou o Oscar. É imperdoável, né? Você pegar e tirar o Oscar do John Williams para dar para esse cara aqui, esse Michael Gore, que, pelo amor de Deus, eu não tenho a menor ideia do que, do que seja esse trabalho. É, o que a gente vê no Fame é aquelas porcariazinhas daquele CDzinho lá que fica tudo quanto é lugar que você vê em sebo aí, você encontra ele, né? Mas, não sei, deve ser uma porcaria. Lamentável, eu não vou nem falar mais nada. Ao pular um pouquinho para frente, em 1986 ocorreu uma outra atrocidade. Uma atrocidade. Olha só isso aqui, tá? Em 1986, vocês tinham como concorrentes ao Oscar de melhor trilha sonora Aliens, do James Horner, que é uma porrada, baita de uma trilha violenta. Hoosiers, do Jerry Goldsmith, que é uma trilha menor dele, mas é uma boa trilha do Jerry Goldsmith. The Mission, do Ennio Morricone, que talvez seja a trilha mais conhecida, uma das mais conhecidas que ele fez na carreira dele inteira. E Star Trek IV, The Voyage Home, do Leonard Grossman. Mas quem ganhou o Oscar foi Round Midnight, do Herbie Hancock. O que achou? É demais, né? Eles simplesmente escolheram a pior de todas. A pior. Eles conseguiram. Talvez se a gente começar a analisar por que escolheram essa trilha, é uma trilha que fala sobre jazz, blues, né? É uma coisa muito tradicional, uma coisa muito americana, tal. Mas quando a gente começa a pensar em score, em grandes orquestras, né? Naquele aparato todo que a gente já mencionou nos outros episódios que a gente falou aqui do canal, sabe? Orquestras com 90 músicos, sabe? É aquela coisa grandiosa, aquela coisa espetacular, um grande compositor por trás compondo uma música com vários instrumentos, sabe? Aquela coisa suntuosa que é o score, que é essa categoria de música, né? É inquestionável você pensar que o Aliens, do James Horner, que poderia ter ganho, ou o mais favorito, talvez a trilha mais bela do Ennio Morricone, mais conhecido, que é o The Mission, né? A Missão, que é conhecida essa trilha, que tem elementos que a gente lembra dela até hoje e tal. Até o Star Trek, do Leonard Rosenman, que é uma coisa, é uma coisa complicada você contratar um compositor para essa franquia do Star Trek, porque ele precisa fazer uma coisa nova, mas que seja memorável. E todos os compositores que entraram depois do Jerry Goldsmith, né, depois do primeiro filme da geração velha, né, que é o Capitão Kirk lá, Spock, não sei o quê. Esses filmes que foram para o cinema, todos os compositores fizeram ótimos trabalhos, né? Fizeram coisas memoráveis. E o Leonard Rosenman fez um ótimo trabalho também, porque é uma trilha que você reconhece. Você lembra desse teminha do Star Trek, que é
que eles fazem a viagem, vem para São Francisco na década de 80, tal, aquela maluquice toda, viagem no tempo, tal, que a turma, né, do Capitão Kirk faz isso, tem humor, tem aventura, tem tudo. Até essa poderia ter sido a que ganhou, mas não uma trilha muito focada em blues e jazz de um cara que é um cara competente, o Herbie Hancock, é um cara, é um grande músico, um cara competente, mas ele não se encaixa nessa disputa. Ele é meio que um peixe fora d'água, digamos, né? Ainda concorrendo com todos esses caras que já eram caras conhecidos, né? James Horner, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, Leonard Rosenman, não são caras que começaram agora, que estão ali e tal. Pessoas que já tinham outros anos na bagagem de trilhas, né? Grandes trilhas, tal. É inconcebível, é inconcebível. Em 1987, no ano seguinte, também aconteceu mais uma vez. Tudo bem, ele tem o hype todo do Last Emperor, né, que foi o filme O Último Imperador. Foi um filme que ganhou um monte de prêmio e tudo mais, e acabou levando o Oscar de melhor trilha sonora composta pelo Ryuichi Sakamoto. É uma boa trilha? É uma boa trilha, tá? Mas olha só quem eram os concorrentes. Fry Freedom, do George Fenton. Empire of the Sun, do John Williams. The Untouchables, do Ennio Morricone. E, mais uma vez, John Williams com The Witches of Eastwick. Então você tinha aí duas trilhas maravilhosas do John Williams e uma trilha maravilhosa do Ennio Morricone para você escolher. Levou a pior. O grande John Williams, em duas, para variar, um ano que o John Williams tem. O John Williams teve vários anos que foi indicado duas trilhas dele, né? No mesmo ano. Mas o Império do Sol, que também tem uma temática lá do Japão, China, coisa oriental também, que é interessante esse ano, que apesar disso a trilha do John Williams não vai muito para esse lado, né? Não vai mais para esse lado esse lado étnico, né? Da música, que o Último Imperador já vai mais para esse lado, né? Mas o Ennio Morricone também tá, né, concorrendo, quase vários anos o Ennio Morricone concorreu, nunca conseguiu ganhar, né? Foi ganhar quase agora dos Oito Odiados, conseguiu ganhar a primeira trilha dele. Ele teve um prêmio honorário também que ele ganhou, tal, por causa dessas injustiças, né? Essa coisa que o Oscar faz, né? Os Intocáveis é uma trilha memorável, um filme conhecidíssimo, um filme de ação policial, né? Tem vários teminhas nessa trilha, é uma trilha sensacional. As Bruxas de Eastwick, nossa, só o peso dos atores que tem nesse filme e o peso da trilha do John Williams para poder compensar o grande trabalho de atuação das três atrizes e do Jack Nicholson, que é sensacional no filme, e a temática do filme também. Isso, se você for pensar em 1987, o filme tem uma temática feminista. Em 1987, a Hollywood já falava disso, entendeu? Já falava do poder feminino, entendeu? Mas é uma trilha sensacional do John Williams, né, que poderia ter ganho. É uma trilha que você sai assobiando do cinema. Também são coisas memoráveis. Extraordinária. É extraordinário. O tema do Witches of Eastwick é memorável pra caramba. O Último Imperador foi abocanhando quase todas as categorias, né? É um filme racial, digamos. Ele tem equipe de tudo quanto é lugar do mundo, né? Já começa com o diretor é um italiano, Bernardo Bertolucci, aí tem esse compositor que é um japonês,
Aí tem parte da equipe que era francesa, atores ingleses, sabe? Foi uma coisa assim insana. Deve ter sido um filme insano de ser produzido. É um belo filme, é um ótimo, tem uma fotografia sensacional, atores maravilhosos. Bernardo Bertolucci é espetacular, um grande diretor. E eu até gosto dessa trilha, acho uma boa trilha. Mas se você colocar junto dessas outras trilhas, né, é inquestionável você pensar que elas são superiores, né? Em 1992, aqui também tivemos uma polêmica aí, né? Na verdade, isso aí começou, né, é a época do reinado do Alan Menken. Então, isso até levou a academia, nos anos seguintes, a fazerem uma categoria de comédia e musical e drama para as trilhas de filmes. Por quê? Porque o Alan Menken todo ano levava o Oscar. O Oscar começou a ir para o lado da Disney, né? De novo, eles começaram a pegar os anos que o Bob falou do reinado do Alan Menken, foi os anos que a Disney explodiu de volta com animações, né? A Disney voltou a reinar no mundo da animação, e daí é incontestável, né? O ano que tinha o Alan Menken já era quase certo que iria ganhar. Bom, mas em 92, olha só quem eram os concorrentes ao Oscar. Jerry Goldsmith por Basic Instinct. John Barry por Chaplin. Richard Robbins por Howard's Hand. Mark Isham por A River Runs Through It. E o ganhador foi Alan Menken com Aladdin. Aladdin. Aladdin ganhou. É, a, Bom, Aladdin foi uma boa trilha, alegrinha, tudo, mas pelo amor de Deus, Basic Instinct reinventou todo o léxico de como fazer uma trilha para um filme de suspense de uma forma sedutora. Bom, a gente fala sobre isso bem detalhadamente se vocês forem ver nossa análise sobre Basic Instinct. É uma baita de uma trilha, deveria ter ganho o Oscar. Chaplin é uma trilha lindíssima do John Barry que acabou de ser reexpandida agora pela La La Land, né? Em um CD comemorativo aí de 30 anos, né? a gente escolheu esse ano em particular porque tinham, com certeza, ali dois, no mínimo dois. Todos os quatro concorrentes eram ótimas trilhas, sensacionais. Trilhas, filmes ótimos também, filmes maravilhosos e tal. Agora, dois ali eram inquestionáveis, né? O Chaplin, o John Barry, extraordinário, um compositor fantástico, assim. E o Basic Instinct do Jerry Goldsmith, que a gente já desmiuçou ali detalhes por detalhes da trilha, né? Num vídeo passado nosso. Até se quiserem assistam lá que a gente até detalhou mais. Mas é aquela coisa, né? É o reinado da Disney nesses anos. Eu confesso que eu assisti o Aladdin, do Alan Menken, e eu não lembro da trilha, não lembro absolutamente nada dessa trilha. Diferente A dos gente outros assiste, filmes. a gente assiste Aladdin e só lembra do Robin Williams. É, exato. Ele rouba o filme. Em 1994, que não é o Alan Menken, mas é a Disney também, né? O reinado da Disney. A trilha ganhadora foi do Lion King, do Hans Zimmer. Mas é um filme da Disney, certo?
Aí o que que aconteceu? A gente tinha os concorrentes desse ano que eram Forrest Gump, do Alan Silvestre, Interview with the Vampire, do Elliot Goldenthal, Little Woman, e The Shawshank Redemption, do Thomas Newman. Não vamos desmerecer o Hans Zimmer. O Hans Zimmer é um grande compositor, ele ganhou um Oscar agora, mais recentemente, com Duna. Ele é um cara muito requisitado hoje em dia, é um cara competente, é um grande músico, um grande compositor de trilhas sonoras, mas para esse ano de 1994, eu posso dizer que ele levou uma vantagem, que era uma animação da Disney, né, que ganhou. Quem que poderia ter ganho aí? Para mim, a melhor trilha e talvez a obra-prima, que é o Alan Silvestre com Forrest Gump. Eu acho, na minha opinião, que é a trilha que deveria ter ganho. Se vocês lembram do Forrest Gump, o início do filme já começa com uma trilha memorável que todo mundo lembra da pluma dançando no ar e vai cair no pé do personagem. Que música que vocês lembram dessa abertura do filme? Inclusive é uma música que tá até sendo chupada aí por um comercial do Itaú. Eu não sei se o banco pagou uma fortuna para o Alan Silvestre, mas essa música é a música da propaganda do Itaú. A trilha do Alan Silvestre, ela é espetacular, é um baita de um filme, é uma trilha emocionante, uma trilha que funciona muito bem fora do filme. Aliás, todas elas, né? O Entrevista com o Vampiro do Golden Dawn, uma trilha maravilhosa também, muito boa de se ouvir fora do filme. E o extraordinário Thomas Newman, que fez aí duas trilhas fantásticas também. Shawshank Redemption é considerado hoje um filme clássico. Na época foi um desastre, ninguém gostou do filme, né? O Sonho de Liberdade é o título em português, uma obra-prima do cinema e uma trilha sensacional do Thomas Newman. Mas o Forrest Gump tinha que ter ganho. Desculpe, Hans Zimmer, mas o Alan aqui tinha que ter ganho. Shawshank Redemption é uma das melhores trilhas feitas pelo Thomas Newman. Então era um ano forte. Assim. Eu não gosto muito de Little Women, não. Tá? A trilha do Little Women eu acho meio fraquinha. Mas, sem dúvida nenhuma, Forrest Gump deveria ter levado o Oscar esse ano. Em 1995, aí a Academia então fez esse arranjo que eu tinha falado no passado. Colocou 10 indicados ao Oscar de trilha, que é um absurdo se você for ver, né? No passado existia a trilha original e trilha adaptada, existia essa categoria. Aí depois essa categoria ficou para trilha sonora original apenas, e aí depois fizeram essa trilha de drama, trilha de comédia ou musical, que basicamente era um Oscar era o Boi de Piranha para dar para o Alan Menken, o outro Oscar era o que estava vamos premiar as outras trilhas, né? Bom, então em 95 você teve 10 indicados ao Oscar de trilha. Quem foram esses indicados? Trilha de drama. Apollo 13, do James Horner. Braveheart, James Horner. Nixon, John Williams. Sense and Sensibility, do Patrick Doyle. E The Postman, do Luiz Bacalov, que foi o vencedor.
Na parte de drama, veja bem, a trilha do Carteiro e o Poeta, que é The Postman, é uma bela trilha, funciona muito bem no filme, é uma música linda, é um tema bonito mesmo, mas basicamente é um tema que fica over and over no filme inteiro. Você tem aí outras opções como Apollo 13. Apollo 13 é uma baita de uma trilha. Braveheart, baita de uma trilha. Nixon, uma trilha sensacional do John Williams, né? Poderia ter sido qualquer uma dessas outras três aí com folga, na minha opinião, né? Mas deram pro Bacalov. Bom compositor, tudo mais, mas não acho que seria para ganhar o Oscar de trilha. Pensar o Apollo 13, o Braveheart, principalmente o Braveheart, Coração Valente, são trilhas que são memoráveis. Você vê lá um trechinho dessas trilhas, você já liga no filme, você já se liga nos personagens, já se liga na história. Então, na categoria drama, deveria ter sido pelo menos, uma das duas do James Horner. Ele só foi ganhado com o Titanic depois daquela chuvarada de Oscars que o Titanic ganhou, né? Inclusive ganhou até canção tal, que a gente até comentou nas trilhas românticas, né? Inclusive The Postman também a gente comentou lá, tem um comentário mais aprofundado do The Postman. E do Titanic também, mas nesse ano, que é 95, de drama, teria que ter sido alguma do James Horner. Aí na categoria de comédia musical foram os indicados Unstrung Heroes, do Thomas Newman, Toy Story, Randy Newman, Sabrina, John Williams, The American President, Mark Shaman, e Pocahontas, com Alan Menken. Quem ganhou foi Pocahontas. Mas, pessoal, vocês pegarem para ouvir a trilha do Sabrina, é espetacular. A trilha do Unstrung Heroes, do Thomas Newman, tem uma instrumentação toda exótica. É um negócio muito bacana. Depois o Thomas Newman concorreu ao Oscar de novo por American Beauty. Não ganhou, lógico, mas é uma trilha especialíssima do Thomas Newman, que tem uma instrumentação muito parecida com Unstrung Heroes. É uma coisa mais experimental, mas muito bacana. Mas enfim, deu Pocahontas, deu Alan Menken de novo, e as outras seriam bem melhores, na minha opinião. Pocahontas, eu lembro do filme, não lembro nada dessa música do Alan Menken. Agora, os outros concorrentes eu lembro algum trechinho das músicas, né? Até do Mark Shaman, American President, você lembra daquela tema principal. Sabrina é espetacular, John Williams, você tem vários motivos nessa trilha, né? Toy Story, de Randy Newman, se era para dar alguma coisa de uma animação, podia ter sido até o Toy Story, de Randy Newman, que é memorável também. E os Strong Heroes, como o Bob falou, do Thomas Newman, também é uma trilha que tem muito mais elementos trabalhados pelo compositor do que a do Alan Menken, né? O Alan Menken meio que conseguiu criar ali durante essa época dele lá uma espécie de um método, digamos, de fazer trilhas para os filmes. As animações da Disney tinham um certo método também, né? Depois eles caíram em desgraça, que começou a dar errado os filmes, mas era aquele método de fazer animação que até o Alan Menken também entrou no meio. Ele acabou pegando isso lá, tem uma cançãozinha, tem um personagem feminino, um personagem masculino, que são hostilizados, não sei o que, querem alguma coisa, aí eles cantam em um determinado momento, aí tem uns A cada 5 minutos eles cantam.
E daí tem aqueles personagens engraçadinhos, né? Que são os ajudantes do herói ou da heroína e tal. E o Alan Menken se Também faz. cantam e dançam. Aí vende os bichinhos, né? A Disney gosta de vender lá os bonequinhos e tal. Sim, mas a gente tem uma coisa revolucionária esse ano que é o Toy Story, né? Que é uma das primeiras. Os primórdios das animações em computador, né? Digital, né? Toy Story. E é muito mais interessante a história, o filme do Toy Story, do que o Pocahontas. Se for comparar os filmes, né? Mas Alan Menken, né? São os anos do Alan Menken.